assim, estarmos bastante atentos, prestarmos bastante atenção para a gente, tudo que eu sempre digo que nós temos que ter do livro de Daniel, tá ok? Tá, então vou pedir aos irmãos aí que mantenham aí suas Bíblias abertas no livro de Daniel. Hoje a gente vai entrar no capítulo 11. Amém? Capítulo 11 do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel. Abra sua Bíblia aí. E a gente vai, especialmente, pensar hoje, irmãos, principalmente sobre Daniel, capítulo 11, a partir do verso 2. A partir do verso 2. Tá ok, irmão? Então, Daniel, capítulo 11, a partir do verso 2. Antes, porém, é importante a gente relembrar algumas coisas. A primeira coisa, irmãos, é entendermos que o livro de Daniel ele é aí formado, né? Ele é estruturado por histórias e por visões, tá ok? Então é importante a gente entender isso aí. A gente já está estudando o livro de Daniel já há algum tempo, a gente está indo para o finalzinho do livro de Daniel, e a gente, se você estudou ele com, com cuidado, se você teve o cuidado de olhar com carinho para o livro de Daniel, você vai perceber que ele é construído, ele é edificado, ele é estruturado desta forma. Existem visões e existem histórias, né? Visões e histórias. As visões, meus amados, de Daniel, ela é a partir do capítulo 7 até o 12, ele é constituído de visões, né, que foram dadas a Daniel, visões específicas que foram dadas a Daniel. Tá ok, queridos? E do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos visões, nós temos uma visão, que foi uma visão, duas visões dadas a Nabucodonosor, e histórias, acontecimentos que envolveram a vida de Daniel durante os impérios onde Israel estava cativo. Então é importante a gente entender isso. Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos histórias, nós temos relatos históricos que envolviam Daniel, né, na interação de Daniel com os impérios, né, com os quais ele teve a oportunidade de interagir, né, enquanto o povo de Israel estava cativo. Então, são histórias, são relatos históricos, são interpretações, as duas interpretações da visão que o rei Nabucodonosor também teve. Então, isso tudo, amados, está aí no capítulo 1 ao capítulo 6. A partir do capítulo 7, nós vemos visões dadas a Daniel, especificamente a Daniel, visões e interpretação dessas visões. É importante a gente entender isso, tá? Por quê? Porque se vocês perceberem, né, essas visões, elas saem de uma visão de uma perspectiva mais geral
para uma perspectiva mais particular. Essa perspectiva mais particular, a gente vai ver com mais detalhes exatamente aqui no capítulo 11, adentrando pelo capítulo 12. Vamos ver se a gente tem tempo na aula de hoje para a gente terminar esta lição. Então, é importante a gente entender isso, tá, queridos? Daniel, então, ele tem visões de acontecimentos históricos, isso é importante a gente entender. Visões de acontecimentos históricos, ele tem visões, né, de impérios que ele era contemporâneo, Império Babilônico e Império Medo-Persa, dos quais, ou nos quais, Daniel ele foi contemporâneo. O que eu quero dizer com isso? Que ele participou desses impérios, ele interagiu com esses impérios. Mas Daniel, ou a Daniel, também foi dada visões de impérios, queridos, que se projetariam aí para o futuro, que é o Império Grego Macedônio, o Império Romano, tá ok? E o Império do Anticristo, que é o final do Anticristo, que é o final dos tempos, né? Então veja que Daniel, nas visões dele, ele interagiu com dois impérios, ele viveu, ele participou historicamente de dois impérios, o Império babilônico e o Império Medo-Persa. Ele viveu nesses impérios, mas ele não teve visões somente desses impérios. Deus, em sua onipotência, onipresença e onisciência, permitiu que Daniel tivesse contato com visões, foi dada a Daniel visões que também projetavam ele para realidades de impérios históricos que aconteceriam no futuro, ou seja, os quais Daniel não ia viver, mas ele teve a visão desses impérios que aconteceriam no futuro. Quais os impérios que ocorreram no futuro, depois da morte de Daniel? O Império Grego-Macedônio, de Alexandre o Grande, depois o Império Romano, né? E depois, queridos, também o Império ou o governo do Anticristo. Ele vai falar sobre isso. Então é importante, queridos, a gente entender isso. A Daniel foi dado visões de impérios históricos e também é importante a gente entender que Deus ele deu essas visões a Daniel com o intuito de estruturar arquetipos para explicar, né, o que aconteceria no Império do Anticristo, principalmente no capítulo 11. A gente vai ver aí, né? Você vai ver que o capítulo 11, né, ele vai começar da seguinte forma. Vamos ver como é que ele vai começar? Vamos ler Daniel, capítulo 11, do verso 2 ao verso 4, ok? Verso 2 ao verso 4, olha só. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um quarto rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Olha só, preste atenção. Então a Daniel foi dado aí a visão do crescimento do império persa, meus irmãos. Né? Deus ele está falando, olha, o império persa vai crescer, vão surgir aí 3 reis vão aparecer, né? Ou seja, o império persa vai continuar sendo o grande império
que vai comandar o mundo de então. 3 dinastias vão ocorrer depois dessa, mas a visão, Deus, ele vai destacar para Daniel a 4ª dinastia. E ele vai destacar Daniel a 4ª dinastia do Império persa, medo-persa. Por quê? Porque este rei da 4ª dinastia, meus amados, ele vai ter características diferentes. Ele vai ser um rei muito poderoso, um rei muito rico, ou seja, vai ser um rei que vai dar muita prosperidade, muita riqueza e muito poder para os persas. Só que tem uma característica importante, uma característica mais importante aí, que é importante a gente perceber. Olha só o que ele diz aí no primeiro versículo. Né? Depois de conquistar o poder com a sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Ou seja, então, este rei, este 4º rei, Daniel, está recebendo a informação de Deus que no futuro vai surgir um rei persa, né? Muito poderoso, muito rico, que ele vai ter essa característica, ele vai ter esse ímpeto, ele vai ter esta disposição de quê? De fazer guerra contra o reino da Grécia. Então é importante a gente entender isso, queridos. Por quê? Porque perceba que as visões, é isso que é interessante a gente entender. As visões que Daniel teve até esse momento eram visões de caráter generalista. Como assim, pastor, de caráter generalista? Né? Como assim? Eram visões que falavam somente dos impérios, né? Da sucessão dos impérios. Olha, a cabeça de ouro ou leão com asas significa um império babilônico, depois um outro animal e uma outra característica, né, da estátua significava um império medo-persa, depois o império grego-macedônio, depois o Império Romano, depois o Império do Anticristo, e esse Império do Anticristo será destruído pelo Império de Jesus Cristo, com a volta de Jesus Cristo, onde vai se estabelecer um reino que vai durar para todo sempre, um reino que não terá fim. Todas as visões, é isso que é importante a gente entender, meus queridos, para a gente entender, Daniel. Todas as visões que Daniel teve, ela tinha essa característica, ela é uma característica geral. Ela falava dos impérios, colocava os impérios em uma ordem de sucessão, em uma ordem cronológica sucessiva, e falava que no final de todos esses impérios humanos, né, o último império humano, de caráter humano, seria o império do anticristo, mas esses impérios, todos eles seriam destruídos por um império espiritual que seria governado pelo próprio Senhor Jesus, e ao se inaugurar este império de Cristo, é um império permanente que nunca terá fim. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Mas, pastor, por que o senhor está nos trazendo novamente esta informação? Né? Para que você fixe isso na mente, por quê? Porque o capítulo 11 e o capítulo 12, eles já são capítulos diferentes. Eles não olham um império, é isso que é importante, meus irmãos. Eles não estão olhando o império agora somente de forma global, somente de forma superficial.
o capítulo 11 e o capítulo 12 vai entrar dentro dos meandres, dentro das peculiaridades, principalmente do Império Grego-Macedônio. É isso que a gente tem que entender. E ele vai pegar ali um personagem, Antíoco Epifânio, ele vai pegar este personagem e ele vai destacar a ação deste personagem específico, deste rei específico. Então, relembrando, né, para a gente entrar agora no estudo, para a gente entender o que está acontecendo. Até o capítulo 10, até o capítulo 9, era uma visão generalista dos impérios. A partir do capítulo 10, o capítulo 10 aí é uma introdução, né? Foi a aula passada, é uma introdução desta visão do capítulo 11 e do capítulo 12. O capítulo 11 e o capítulo 12 fazem parte de uma única visão que Daniel está tendo. E esta visão agora não fala dos impérios de forma generalista, mas ela vai para dentro dos acontecimentos dos impérios. Mas, especificamente, é isso que é importante a gente entender, a Daniel foi dado características principalmente do Império Grego-Macedônio e particularmente de um dos monarcas deste império, que é Antíoco Epifânio. Por quê? Esse imperador, que foi um imperador que já viveu, o império dele já aconteceu, é isso que é importante a gente entender. Esse imperador ele já viveu, ele já governou, o Império Grego-Macedônio já passou. Só que ele vai pegar características desse império, particularmente, e ele vai tipificar, ele vai pegar este império e este imperador e ele vai criar arquetipos do império do anticristo. Então, ele vai usar Antíoco Epifânio e a ação de Antíoco Epifânio, né, no meio aí do povo, principalmente no meio do povo de Israel, para tipificar a ação do anticristo junto ao povo de Deus durante a grande tribulação, durante o império do anticristo. Então, ele é como se esse governador, esse governante, né, grego-macedônio, fosse um arquetipo, fosse um tipo, né, do anticristo. Ok? Então, ele está tipificando o anticristo. Por quê? A importância desse estudo é para a gente perceber algumas características daquilo que ainda vai acontecer. Então, é importante, eu já falei sobre isso, né? Daniel, então, as visões de Daniel, elas falam de acontecimentos que já ocorreram, né? Para nós, em relação a nós, esses acontecimentos já ocorreram, o Império Grego-Macedônio já ocorreu, apesar de ter ocorrido depois de Daniel, mas esse império ele ocorreu antes da nossa era, ele já ocorreu, mas coisas que ocorreram lá naquele Império Grego-Macedônio são semelhantes àquilo que vai ocorrer no Império do Anticristo, ok? Então, a gente tem que estar atento quanto a isso aí. Vamos voltar. Vamos voltar aqui para o capítulo 11. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia. Opa, está falando do Império Medo-Persa ainda. 3 reis. E depois virá um 4º rei que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido o seu império, se desfará e será repartido pelos 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes,
pois será desarraigado e entregue a outros. Vamos entender isso aqui, meus amados? Ok? Então, até o verso 2, ele fala, então, do Império Persa e da disposição do Império Persa em atacar o Império Grego-Macedônio. Ok? A partir do verso 3 de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. A partir do verso 3, meus amados, a narrativa da visão, é isso que eu quero, é isso que é importante a gente entender. A narrativa da visão, ela deixa de ser generalista e ela começa a ser uma visão específica do Império Grego Macedônio, ok? Do Império Grego Macedônio. Olha só o que diz o verso 3. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Que rei guerreiro é esse aí? Ele está falando exatamente de quem? De Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, então, vai surgir, e ele, de fato, ele é um rei guerreiro, ele próprio liderava o seu exército nas guerras de conquista. Tá? Então, Alexandre o Grande, ele começa a estabelecer o reino grego-macedônio. Então, aqui ele está falando do surgimento do reino grego-macedônio. É importante a gente entender isso aí. Tá ok, meus irmãos? Então, o verso 3 está falando do surgimento de Alexandre o Grande, ou seja, Império Persa passou, né? Aquele rei persa queria fazer guerra contra Alexandre. Ele fez guerra contra Alexandre o Grande. Alexandre o Grande vence o Império Persa e ele estabelece agora o Império Grego-Macedônio. Surge, então, na história, o Império Grego-Macedônio. Só que ele vai surgir ainda. Na época de Daniel, ele vai surgir. Em relação à nossa época, ele já surgiu. Ele já é algo do passado. Para Daniel, seria algo que ia acontecer no futuro. Vamos continuar. Logo depois de estabelecido, ou seja, pouco tempo depois que Alexandre o Grande estabelece o seu reino, que ele conquista, que ele conquista as dimensões reais do império, quando ele estabelece o Império Grego-Macedônio, logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido entre os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será mais poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. O que quer dizer isso aí, meus irmãos? Aí a gente tem que entrar um pouco de história, tá ok? Então, no auge da sua vida ali, preste atenção, no auge da sua vida, né? Quando Alexandre o Grande estava no auge, né? Aos 32 anos, ele então morre, ele então falece. Ele não morre, meus amados, por conta de uma guerra, ele não morre por conta de batalha, não, ele morre depois de uma festa grega, né? Depois de uma comemoração grega. Alexandre o Grande tem um mal súbito, né? E ele morre aos 32 anos de idade, ou seja, no auge, né? Ali na flor da juventude, vamos dizer assim, na flor da sua capacidade produtiva, Alexandre o Grande morre. Ou seja, aquele grande rei poderoso que surgiu aí no verso 3, ele tem uma curta vida. Aos 32 anos, então, ele vai falecer. E quando ele morre,
né, existe um vácuo de poder. Existe um vácuo de poder. Por quê, meus amados? Porque Alexandre o Grande, ele não deixa descendentes, ok? Ele não tem um filho para sucedê-lo no trono. Ele não deixa descendentes. Mas existe um império, e esse império precisa ser governado. Qual foi a solução achada? Que solução foi encontrada? Dividiu-se, né? A solução foi dividir o império de Alexandre o Grande entre os seus generais, ou seja, não foi passado para a descendência de Alexandre. Foi o império grego macedônio, então, foi dividido entre seus 4 generais. Seleuco ficou com a porção do império que se localizava ali na Síria e na Mesopotâmia. Ptolomeu, outro general de Alexandre, ficou com a porção que englobava toda a terra do Egito. Lisâmaco ficou com a Trácia e parte da Ásia Menor, e Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. Ok, meus amados? Então, o império de Alexandre o Grande foi dividido entre os Seleucos, os Ptolomeus, Lisâmico e Cassandro. Ou seja, foram divididos em 4. Isso lembra o que para a gente, meus amados? O que isso lembra aí? Lembra aquele leopardo com asas e 4 cabeças. Vocês lembram da visão de Daniel, onde os impérios eram representados por animais? E vocês lembram que o império grego macedônio, ele era apresentado, ele era retratado como um leopardo de asas, que tinha asas, né? E 4 cabeças. Por quê? Porque quando o Império Grego Macedônio ele se estabelece, quando Alexandre o Grande ele coloca linhas de limite finais no seu império, né? Ele morre. Existe um vácuo de poder, é aquilo que eu falei para os irmãos. Ele não tinha descendente, ele não tinha um filho que poderia ser aclamado, que poderia ser coroado como o rei, o único rei daquele império. A solução encontrada para permanecer com o império foi o quê? Foi dividir o império em 4, ou seja, 4 cabeças lá do leopardo, né? E passar essas 4 porções do império para os seus 4 generais, né? É disso que até o verso 4, né? É disso que se trata aí, então. Então, ele está retratando como ocorreu. E é importante nós, amados, que somos servos de Deus, estudiosos da palavra de Deus, termos esse conhecimento. Então, eu concito você, por favor, né, a, pesquisar, a você pesquisar um pouco mais. Pesquise lá sobre o Império Grego Macedônio, quando é que Alexandre o Grande morreu, por volta ali de 32, 33 anos de idade, né? Como ele morreu, o que aconteceu depois que ele morreu, a divisão do império. Por quê? Porque é disso tudo que Daniel está falando, ok? Então, agora nós não estamos no Império Babilônico, nós não estamos no Império Medo-Persa, nós estamos dentro, a visão agora nos coloca dentro do Império Grego Macedônio, ok? E ele foi dividido, não esqueçam, em 4 porções. Seleuco, o general Seleuco, ficou com a Síria, né? E a Mesopotâmia. Ficou com a Síria e a Mesopotâmia, né? Ptolomeu ficou com o Egito, ok? Lisâmaco ficou com a Trácia e a Ásia Menor. E Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia propriamente dita.
né? Estas 4 divisões correspondem às 4 cabeças do leopardo. Ver Daniel, capítulo 7, verso 6. E os 4 chifres proeminentes do bode. Daniel, capítulo 8, verso 8. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Daniel, capítulo 7, as 4 cabeças do leopardo. Daniel, capítulo 8, os 4 chifres do bode. Significam o quê? Tipificam o quê? Exatamente essas 4 divisões do Império Grego Macedônio. Ok? Né? E isso aí está onde, pastor? Está onde na Bíblia? Para você olhar aí, querido. Está em Daniel, capítulo 7, verso 6, 4 cabeças do leopardo. Daniel, capítulo 7, verso 6. E os 4 chifres proeminentes do bode, né? Daniel, capítulo 8, verso 8. Ok? Então veja que Daniel se repete essas visões, né? Mas o Império Grego Macedônio sempre é retratado sendo dividido em 4, e historicamente essas divisões são ocasionadas pela morte de Alexandre e a divisão de seu império pelos 4 generais. Vamos continuar lendo? A partir do verso 5, meus amados. Importante isso aí, olha. Porque eu vou pegar o verso 5 aqui e vou ler, e é importante a gente entender isso aí, ó. Eu vou ler até o verso 35, hein? Então, do verso 5 ao verso 35, nós temos a segunda parte desta visão, né? Da caracterização da visão. A primeira parte é o final do Império Grego, é o final do Império Medo-Persa e o início do Império Grego-Macedônio. A partir do verso 5, essa visão vai falar somente de acontecimentos dentro do Império Grego Macedônio. É isso que é importante a gente entender. Vamos lá? O Reino do Sul, estou lendo aí o verso 5. O Reino do Sul se levantará forte, se tornará forte, mas um de seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele, e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um contrato ou um tratado com o reino do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte, com sua escolta real, com o seu pai e com aquele que a apoiou. Pastor, que negócio é esse? Do que ele está falando agora? Por isso que é importante, queridos, a gente entender, né, o que vai acontecer aí. Ó. Dos versos, então vamos lá. O verso 5, ele vai falar sobre os reis do sul, tá? E os reis do norte. Ok? Então vamos entender isso aí. Por quê? Porque a partir do verso 5 é a trama, ele vai relatar, a visão vai relatar uma trama histórica envolvendo os reinos do norte e os reinos do sul. Quem são os reinos do sul? Os reinos do sul são os descendentes, os reis do reino do sul, os reis do reino do sul, são os descendentes de Ptolomeu, ok? Que é aquele general que ficou com que parte do reino? Que ficou com a parte do reino onde estava o Egito, ok? Então, esses reis do sul aí são os descendentes do general Ptolomeu, são os reis que governavam o Egito, ok? Que governavam o Egito.
E os reinos do norte? São os seleucitas, que são os descendentes do general Seleuco, que governavam o reino do norte, a porção norte, que envolvia o quê? Que envolvia a própria Palestina, onde estava Jerusalém, que envolvia ali a região da Síria e da Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia, Síria e a Palestina formavam o quê? O Reino do Norte. O Reino do Sul, né, ficava aonde? Ficava toda a porção do Egito e norte da África. Quem é que comandava a parte norte? Para a gente entender isso aí. Quem é que comandava a parte norte? A parte norte, vou repetir, ela era constituída pela Mesopotâmia, pela Síria e pela Palestina. A parte sul, pelo Egito e norte da África. Quem é que comandava essa parte norte? A parte norte era comandada pelos reis descendentes, né? Descendentes do general Seleuco. Por isso que eles eram conhecidos como Seleucidas, que eram os descendentes de Seleuco. E a parte sul, que era o Egito, os reis dali eram os descendentes de Ptolomeus, de Ptolomeu, conhecido como os Ptolomeus. Então, a gente vai ver aí, o capítulo 11 é uma guerra, vai contar a relação tumultuada, uma relação de guerra, uma relação de conflito, uma relação de intrigas, uma relação de alianças mentirosas, uma relação de guerra, uma relação de mentiras, uma relação de corrupção entre esses dois reinos, o reino dos Seleucitas e o reino dos Ptolomeus. É disso que se trata a visão de Daniel, capítulo 11, a partir do verso 5. Tá ok, meus irmãos? Então, vamos lá. Já que a gente, né, se orientou historicamente, então agora, a partir do verso 5, a conversa aí é a relação entre o reino dos Ptolomeus, ao sul, e o reino dos Seleucitas, ao norte. O reino dos Ptolomeus eram os descendentes do general Ptolomeu, e o reino dos Seleucitas eram os descendentes do general Seleuco, ambos generais de Alexandre o Grande, né? Você vê que Cassandro e o nome do outro aqui que eu esqueci, Cassandro e Lisâmaco, não são citados, né, aqui a partir do verso 5. Por quê? Porque a trama, ela se desenvolve, ela se desenrola, a trama desta visão, ela se desenrola somente entre Ptolomeus e Seleucitas. Então, dada essa explicação histórica, vamos novamente ao texto, que agora vai ficar mais claro. O rei do sul se tornará forte. Quem é o reino do sul lá? Então, um dos reis Ptolomeus, um dos descendentes de Ptolomeu, se tornará forte, mas um de seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Então, aqui está falando, né, de um rei, Ptolomeu, que se tornou muito forte e que governou, né, com grande poder o reino do sul. A gente está lá no sul, no reino do sul. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do reino do sul fará um tratado com o reino do norte, com o rei do norte. Então a filha do reino do sul, os Ptolomeus, farão um tratado com os Seleucitas, que é o reino do norte. Mas ela não manterá o seu poder.
nem nem ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte com a sua escolta real e com seu pai e com aquele que o apoiou. O que isso quer dizer, pastor? Vamos lá, vamos agora aos acontecimentos do norte. Né? Os antigos, com frequência, reuniam dois reinos opostos mediante casamentos mistos. Houve uma tentativa dessa natureza na aliança do casamento entre os Seleucidas e os Ptolomeus. Isso aí aconteceu mais ou menos 250 anos antes de Cristo. Ptolomeu II, Filadélfio, deu sua filha, né? Então o rei Filadélfio, Ptolomeu Filadélfio, ele deu a sua filha a Antíoco II em casamento, ok? Para quê? Para fazer a união. Só que não deu certo. Por quê? Porque este rei, para se casar com esta filha, ele teve que se divorciar de sua esposa, da sua primeira esposa. E ele fez isso. Ele se divorcia de sua esposa e se casa com a filha desse Ptolomeu. Só que esse rei, o rei Seleucida, ele se divorciou da sua esposa, mas continuou vivendo com ela. E aí o que aconteceu? A primeira esposa desse rei faz uma trama, mata a filha, a esposa de seu marido, que ele agora tem, que era a filha lá de Ptolomeu, e ele mata, e ela então ela vai criar uma trama, queridos. Ela vai criar uma trama e vai matar aí todas as pessoas que estavam ligadas a este casamento. Por isso que a Bíblia está dizendo aí, ó, a filha do rei, vamos lá, verso 6. A filha do rei do sul, ou seja, a filha de Ptolomeu II, Filadélfio, fará um tratado com o reino do norte, ou seja, com Seleuco II. Mas ela não manterá o seu poder. Por quê? Porque ela vai ser morta pela antiga esposa do rei Seleucida, né? Naqueles dias ela será entregue à morte com sua escolta real, com seu pai e com aquele que o apoiou. Ou seja, todos aqueles que tentaram fazer o tratado foram mortos. Ok? Alguém da linhagem dela, ou seja, alguém da linhagem dela, se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte. Ou seja, então ela está falando que alguém da linhagem dela, o irmão dela, né, para vingar a morte dela, vai atacar o reino do norte, né? E invadirá a sua fortaleza, lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal, com seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. O Egito era o reino do sul, os Ptolomeus. Então, os Ptolomeus vencem a guerra e levam os despojos para o Egito. Por alguns anos, ele deixará o reino do norte em paz. Então, o rei do norte, invadirá as terras do reino do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combatentes até a fortaleza do Reino do Sul. Em face disso, o Reino do Sul marchará furioso para combater o Reino do Norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas, apesar disso, ele será derrotado. Quando o exército for vencido, o Reino do Sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o Reino do Norte reunirá outro exército maior que o primeiro. Depois de alguns anos,
voltará a atacá-lo com o seu exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o reino do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Então o reino do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo com as suas melhores tropas, não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o reino do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso, em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas. Mas um comandante reagirá com arrogância, a arrogância dele, e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos, ele será destruído sem a necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido por um desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Ele invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nenhum de seus pais, nenhum dos seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército juntará forças e sua coragem contra o reino do sul. O rei do sul guerreará mobilizando um grande exército e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Os dois reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará contra a sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão contra ele e ele perderá o ânimo. Então, despejará sua fúria contra a Santa Aliança e voltará contra a Santa Aliança e voltando tratará com bondade aqueles que abandonaram a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo.
acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível, com lisonjeiras, corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão, para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. Ok? Então, isso aí conta a história, meus amados, né? Não vou me ater aos detalhes da história, senão a nossa aula vai ficar muito grande. Mas qual a importância da gente entender? O que é essa visão de Daniel está falando? Daniel está falando de uma trama de conflito, de mentiras entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, os Seleucidas e os Ptolomeus. E aí vai falar de guerra, vai falar que, ora, o Reino do Sul vencia, ora os Ptolomeus venciam, ora os Seleucidas venciam, né? Faziam acordos, faziam casamentos para ver se um reino dominava sobre o outro, logo em seguida vinha uma guerra, aí um rei vencia, o outro rei vencia, e assim por diante, né? Então, isso aí fala das intrigas, né? Ou das instabilidades, né? Que existiram no reino ou no Império Grego-Macedônio. O Império Grego-Macedônio, meus amados, como nós vimos no começo da aula, ele foi dividido entre os seus 4 generais. Só que 2 generais sempre brigaram pelo poder. Que generais são esses? Os Seleucidas e os Ptolomeus, Reino do Norte e Reino do Sul. Por isso que tem esse relato aí que nós vemos até esse verso aí, tá ok, queridos? Então, até esse verso aí, a gente vê o quê? A gente vai ver um reino, né? Um reino se estruturando, tentando um capturar o outro. A partir, meus queridos, do verso, é isso que eu quero destacar. Deixa eu ver aqui rapidinho. A partir do verso 21, vamos lá. A partir do verso 21, surge um rei, né? Então, do verso 8 ao verso 20, ele vai contando a história aí de vários reis passando, mas a partir do verso 21, surge um rei, o nome dele é Antíoco Epifânio, né? Que ele é um rei seleucida, Antíoco, também conhecido como Antíoco III o Grande. E aí a visão de Daniel, ele agora se cerca, ele vai se estabelecer em torno desse personagem. Esse personagem, meus amados, ele é exatamente, ó, se você for lá em Daniel, capítulo 7, verso 8, né? Daniel, capítulo 7, verso 8, né? Você vai ver que esse personagem, ele infringiu, dentro da história, ele infringiu aos judeus grande sofrimento. Ele infringiu, ele foi um rei extremamente terrível contra os judeus daquela época.
né, da época em que ele governou. Por isso que Jesus, meus amados, ele vai. Por isso que é importante a gente entender isso. Por isso que Jesus fala assim: quando vocês virem a abominação terrível colocada no local onde não deveria estar, quem lê o profeta Daniel entenda. Não é assim que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24? Né? Mas ele está falando de quem? Jesus. Lá em Mateus capítulo. Vamos lá. Abre aí, querido. Vamos lá. Para a gente poder entender. Estou querendo passar esse conhecimento para os irmãos. Olha aí, queridão. Abre aí. Você também que me ouve ver. Abre aí. Vamos aprender junto, tá? Abre aí, Mateus capítulo 24. Abre aí, queridão. Vamos lá, verso 15. Mateus capítulo 24, verso 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ok? Do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda, né? Então, aqui, ó, presta atenção. Os elementos da frase, eles estão trocados aí, né? Não é que eles estejam errados, mas eles estão trocados. Isso é uma figura de linguagem, né? O autor usou uma figura de linguagem aí. Mateus usou uma figura de linguagem. Vamos aqui, ó, presta atenção. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ou seja, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, de quem que ele está falando aqui, meus amados? Aqui, Jesus. Jesus, ele está falando de quem? Não é do anticristo? Porque se você continuar lendo aqui o discurso profético de Jesus, ele está falando de grande tribulação. Qual o primeiro evento da grande tribulação? A manifestação do anticristo. A gente já estudou isso. Mas ele, Jesus, preste atenção, querido. Ele, Jesus, ele está colocando a manifestação, ele tá evocando, ele está levando o leitor, tá? A palavra de Deus está levando o leitor desta passagem a considerar o que está escrito no livro de Daniel. Por isso que é importante a gente entender isso aí. Vamos lá. Agora você vai lá comigo em Daniel, capítulo 9, verso 27. Daniel, capítulo 9, verso 27. Ok? Daniel, capítulo 9, verso 27. Olha só o que está escrito. Com muitos, ele quem? O anticristo, fará uma aliança que durará uma semana. Então, voltamos aqui para a profecia das 70 semanas de Daniel, a última semana. Se é a última semana, nós já estudamos sobre isso, esse ele aqui se refere ao personagem, o anticristo. Ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrilégio e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Ok? Olha o sacrilégio terrível aqui. Vamos lá. Não parou aí, não. Daniel, capítulo 11. Opa! Estamos lá em Daniel, capítulo 11.
versos 31. Daniel, capítulo 11, verso 31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Vou repetir. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Ok? Vamos continuar. Parou aí, não. Daniel, capítulo 12, verso 11. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Então, meus amados, perceba que Jesus ele está falando de um sacrilégio terrível que nas 70 semanas do capítulo 9 e no capítulo 12 se refere, né? A gente vai chegar lá no capítulo 12, mas o capítulo 9, essas 70 semanas, essas sete semanas, e esse sacrilégio terrível, vamos lá, crente, vamos usar a cabecinha. No verso 27 do capítulo 9 de Daniel. Esse sacrilégio terrível, ele está na última semana das 70 semanas. Sabemos que a última semana das 70 semanas, nós já estudamos isso, é só você ver, se eu não me engano, a penúltima aula, não a aula anterior, mas a outra aula, né, que é quando a gente fala sobre as 70 semanas. Então, Daniel ele coloca esse sacrilégio terrível na última semana. A última semana é o tempo do anticristo. Mas no capítulo 11, vamos lá para o capítulo 11, verso 31, é isso que é importante a gente entender, querido, dentro daquilo que eu falei para os irmãos. Olha só, suas forças armadas, Daniel, capítulo 11, verso 31. Suas forças armadas. Que forças armadas são essas? As forças armadas do rei Seleucida, ok? De Antíoco Epifânio. Desse imperador, olha só. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Então, meus amados, por quê? Escuta, olha só. Por que em Daniel, capítulo 9, o verso 27, o sacrilégio terrível é colocado na última semana no tempo do anticristo? E por que aqui é mencionado também um sacrilégio terrível colocado no templo, só que na época do imperador Antíoco Epifânio, imperador Seleucida? Por quê, meus amados? E por que Jesus, lá em Mateus, capítulo 24, verso 15, ele está falando do anticristo, mas ele pede para a gente ler Daniel, né? Para que a gente possa entender isso. Por quê, meus amados? Por isso que é importante, eu e você, por isso que é importante, crente, nós entendermos e estudarmos a história, principalmente desse período de Antíoco Epifânio. Por quê? Porque o Antíoco Epifânio, esse imperador Seleucida, que já morreu, já passou, o tempo dele já passou, mas ele é um tipo do anticristo que ainda vai vir. É isso que é importante.
a forma como ele agiu. É isso que Jesus está dizendo. Olha, leiam lá Daniel, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, leiam lá Daniel, capítulo 11, capítulo 9, capítulo 12, né? Leiam lá Daniel, principalmente as visões de Daniel, né? Leiam lá Daniel para que vocês possam entender que aquilo que Antíoco Epifânio fez é um tipo da mesma forma que o anticristo fará. O que que o Antíoco Epifânio fez, meus amados? Antíoco Epifânio, para consolidar o seu poder na área da Palestina, ele, meus amados, ele modificou, é isso que é importante você entender, gente. Naquela época, hein, já passou o império desse cara, mas Antíoco III, Antíoco o Grande, para ele estabelecer, para ele conseguir o poder na região da Palestina, o que que ele fez? Ele fez um acordo com os sumos sacerdotes, né? Ele colocou como líderes da religião judaica da época pessoas que eram simpatizantes dele. Ele tratava com bondade, ele tratava com riqueza, ele dava terras, ele dava títulos de nobreza a todos aqueles que se colocavam a favor de seu reino, né? Então perceba que esse imperador grego, né, ele, para conseguir o poder total daquela região, o que que ele fez? Ele estabeleceu uma relação com a religião daquele povo, ou do povo judeu, na qual ele se tornou, né, o objeto a ser adorado. É isso que é importante a gente entender, queridos. Então, ele estabeleceu, ele colocou como sumo sacerdote, ele matou o sumo sacerdote que era contra ele, colocou um sumo sacerdote lá que vamos dizer assim, que aceitava, né, a estrutura religiosa proposta pelo imperador, por Antíoco Epifânio. E quando ele colocou, e amados, quando ele colocou o sacrilégio terrível, esse sacrilégio terrível aí, meus amados, ele colocou, se eu não me engano, ele colocou o altar de um dos deuses gregos. Ele fez um acordo, e esse acordo permitiu que dentro do templo de Jerusalém, é isso que é importante a gente entender, meus amados, dentro do templo de Jerusalém fosse construído um altar dedicado a um dos deuses do panteão grego, por isso que é sacrilégio terrível, por isso que Jesus chama de sacrilégio terrível, por isso que por 3 vezes no livro de Daniel ele chama esse sacrilégio terrível. Tu imagina, meus amados, dentro do templo de Jerusalém, você edificar um altar a um deus grego. Não é um sacrilégio terrível? É um sacrilégio terrível isso. E dentro desse altar ele sacrificava, Antíoco Epifânio sacrificou um porco, sacrificou uma porca. Olha só, que para o judeu, o que o porco é? Para o judeu, o porco é o quê? Um animal imundo. Então ele levou para dentro do templo de Jerusalém um animal imundo e sacrificou. Mas isso com a anuência, com a consciência, com a concedência, né? Isso com a permissividade da liderança religiosa da época. Por quê? Porque a liderança religiosa da época fez um acordo, fez uma aliança com o governo de Antíoco Epifânio. E esta aliança permitiu que acontecesse esse sacrilégio terrível. Ok? Então perceba, meus amados, que toda
É como se Jesus estivesse falando assim, olha, lembrem do que aconteceu na época lá de Antíoco Epifânio, lembre daquilo tudo que ele fez lá no templo. Quando o anticristo, de que forma o anticristo vai operar? É isso que Jesus está mostrando para a gente aqui, gente. E é isso que eu acho lindo na Bíblia, porque a Bíblia ela coloca isso, né? A Bíblia ela coloca isso de forma clara. Olha, como é que o anticristo vai reagir, meus amados? Como é que o anticristo ele vai operar? De que forma o chifre pequeno ele vai estabelecer o seu reino, ele vai estabelecer o reino do anticristo. De que forma ele vai se estabelecer? Através exatamente isso, meus amados. Através de acordos, através dele trazer lideranças religiosas para aceitarem os seus preceitos. Então, é importante a gente perceber. Por isso que Paulo fala sobre apostasia. Por isso que Paulo fala, olha, prestem atenção nos últimos. Por isso que Paulo fala para Timóteo lá, olha, nos últimos tempos, né? Quando Jesus Cristo estiver às portas, observem, né? Observem, né, o grau de moralidade, o grau de espiritualidade das instituições religiosas, das estruturas religiosas. Meus amados, é como se Jesus Cristo estivesse dizendo assim, gente, observe como é que vai estar as estruturas religiosas, né, da época ou na época, né, em que o anticristo estará às portas para se manifestar. Por quê? Por quê? Porque ele traz aí a forma como Antíoco Epifânio fez as suas alianças, né? A forma como Antíoco Epifânio ele construiu o seu reino, principalmente a sua relação com o judaísmo. Ele construiu a relação com o judaísmo comprando os líderes religiosos, colocando líderes religiosos que aceitavam a sua estrutura religiosa, modificando a estrutura religiosa do judaísmo. Por quê? Porque ele conseguiu fazer, através de tratados, através de pagamentos, através de corrupção, através de estruturas perniciosas, através de adaptações, vamos dizer assim, vamos trazer para a nossa linguagem de hoje, através de adaptações teológicas, ele conseguiu convencer a liderança judaica de construir um altar a um deus grego e sacrificar uma porca dentro do templo de Jerusalém. Por isso que Jesus falou, olha, o anticristo ele vai fazer a mesma coisa. Por isso que em Apocalipse, vamos lá, querido. Isso que uma coisa está ligada à outra. Por isso que eu louvo a Deus, meus amados. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a mente se aclareia, mais a capacidade que nós temos de compreender as coisas profundas da palavra de Deus, elas se tornam. Por isso, meus amados, que em Apocalipse capítulo 13, há uma especial atenção, escuta, crente, há uma especial atenção a um outro personagem que está aí em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Eu vou ler aqui, ó. Então, vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, eu vi um outro personagem que, olhando para esse personagem, ele parecia, né? Ele parecia um cristão, ele parecia ter uma teologia, ele parecia ter uma religiosidade cristã. Por quê? Com 2 chifres como um cordeiro, ele parecia um cordeiro. Ou seja, ele parecia alguém que trazia uma linguagem cristã, mas, na realidade, ele falava como dragão. Quem é dragão, meu amado?
Quem é o dragão? Não é Satanás? Então, olha só, meu irmão. Olha só como Daniel está conectado com Tessalonicenses, que está conectado com Mateus, Marcos e Lucas, que está conectado com Apocalipse, que está conectado com todos os textos escatológicos, meus amados. Né? Da mesma forma que Antíoco Epifânio fez, e ele construiu uma religião que viesse a apoiar a sua ação naquele império, o anticristo vai fazer a mesma coisa. Ele vai colocar alguém que parece como um cordeiro, mas as palavras, a teologia, o ensino, preste atenção, crente, o ensino, a teologia, né? A religiosidade, os princípios religiosos não são de um cordeiro, são de quê? De dragão. Por isso que a Bíblia fala, não deis ouvidos a ensino de demônios. Por isso que os nossos ouvidos, meus amados, têm que estar atentos para ensinos, para ser capaz de identificar os ensinos de demônios. Vamos continuar. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, o sistema religioso, meus amados, vai trabalhar na mente das pessoas de forma que as pessoas, né? De forma que as pessoas, de forma que o povo, de forma que as nações, de forma que o senso comum crie uma relação espiritual com o anticristo. E, gente, pelo amor de Deus, eu vou parafrasear Paulo aqui, pelas misericórdias de Deus. Amados, nós temos que ter a capacidade de discernimento. Hoje, nós temos aí a teologia da hipergraça, a teologia inclusiva, nós temos aí a teologia liberal, nós temos aí a teologia da libertação, temos aí a teologia do existencialismo, temos aí a teologia da prosperidade, temos aí a teologia da confissão positiva. Meus amados, todas essas teologias, meus amados, são a linguagem do dragão. E essas teologias estão preparando as pessoas, né? Igrejas envolvidas com maçonaria, igrejas que estão deixando entrar dentro de sua estrutura, dentro de seu cerne, né? Conceitos esotéricos, né? Muito por conta das suas relações com a maçonaria, muito por conta das suas relações. Então, meus amados, a igreja está estabelecendo relações das quais ela não pode estabelecer. A nossa relação enquanto igreja só pode ser com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus Cristo. E essas relações estão o quê? Preparando as pessoas, estão inculcando na mente das pessoas. Vocês lembram lá de Deuteronômio capítulo 6? Ó Israel, ame ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus é o único Deus, inculcarás na cabeça de seus filhos, nos filhos de seus filhos. Né? A Bíblia nos ensina a inculcar nas gerações futuras a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Satanás já está inculcando, já está inculcando nas nossas crianças, desde as nossas crianças, desde tenridade, está sendo inculcado essa nova estrutura, essa nova forma de pensar, meus amados. E nós, enquanto igreja, nós não podemos aceitar isso. Amém, queridos? Vamos continuar? E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta,
ela enganou os habitantes da terra, ordenando-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem da primeira besta. Então, meus amados, Daniel está falando exatamente disso, da forma. Por isso que ele está pedindo, por isso que Daniel está pedindo aqui, olha, né? Por isso que Deus, através do livro de Daniel, está pedindo assim: olha, percebam como Antíoco Epifânio agiu. Lembrem como ele agiu, ele comprou os sacerdotes, ele modificou a religião judaica para que os judeus pudessem aceitar a influência de um imperador grego macedônio. Processo de helenização, vocês lembram, meus amados? Eu já ensinei sobre a helenização dos judeus. O que é a helenização dos judeus? É quando os judeus eles começaram nessa época de Antíoco Epifânio, começou a helenização. A gente vai ver esse processo de helenização muito forte no Novo Testamento. E o que é a helenização? É a adaptação, é o entrelaçamento da religião judaica com a filosofia grega. Foi da onde surgiu o dualismo platônico, foi da onde surgiu o gnosticismo. Tudo isso surgiu, meus amados, quando se pegou, né, a religião e filosofia grega e se entrelaçou, se fez um sincretismo religioso e cultural com a religião judaica. E esse sincretismo, iniciado por Antíoco Epifânio, lá em Daniel, capítulo 11, que é o texto que nós estamos estudando hoje, essa helenização foi a responsável por quê, meu querido? Foi a responsável pelas pessoas, pelos judeus, ou muitos deles, ou a maioria deles, aceitarem a influência religiosa, cultural dos imperadores grego-macedônios, especialmente os seleucidas, e em especial Antíoco Epifânio ou Antíoco III o Grande. Então, meus amados, é muito importante a gente entender isso. Ok, queridos? Sabe por quê? Porque essa relação, escuta, crente, a primeira besta já havia se manifestado, né? O anticristo, lá em Apocalipse 13, o anticristo já havia se manifestado, como também, né, em Daniel, capítulo 11, a história de Antíoco Epifânio começa lá no verso 21. Ele já é imperador no verso 21, mas a ação dele sobre a religião, sobre a religião judaica, começa onde? Começa a partir ali do verso 29. Da mesma forma, o anticristo ele se manifesta, mas a ação dele para estruturar uma religião que fosse capaz de se adaptar à realidade da existência deste próprio personagem, que é o anticristo, surge a partir do verso 11. O anticristo se manifesta a partir do verso 1 de Apocalipse, capítulo 13. E, meus irmãos, isso é tão sério. Escuta, igreja, isso é tão sério. Por isso que Jesus fala, olha, amados, quando aquela abominação terrível entrar no lugar santo, no local onde não deveria estar, quem lê Daniel entenda. Por que Jesus fala isso? É como se Jesus estivesse falando assim, olha, quando o anticristo conseguir, é isso que é importante,
Quando o anticristo conseguir convencer, né? Quando o anticristo convencer as pessoas de que ele é a solução, quando o anticristo convencer as pessoas de que elas precisam estabelecer uma relação espiritual, não é somente governamental, não é somente social, não é somente, meus amados, econômica. Quando ele convencer as pessoas, e ele vai fazer isso, porque a Bíblia diz que vai, quando ele convencer as pessoas de que essas pessoas precisam se submeter espiritualmente a ele, quando isso estiver consolidado na história do mundo, aí sim, depois disso, vamos lá, Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 16. Só depois disso, meus amados, também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Então, meus amados, perceba que só depois que o anticristo estabelecer todas as estruturas de poder dele, foi da mesma forma que Antíoco Epifânio fez lá na época do Império Grego Macedônio. Por isso que Antíoco Epifânio, ele é um tipo do anticristo, né? Ele é um tipo do anticristo. Como o faraó é um tipo de Satanás, né? Antíoco Epifânio é um tipo de anticristo. Por quê? Porque depois que ele estabelecer, meus amados, toda a sua estrutura de poder, aí sim, depois que as pessoas estiverem convencidas em todos os aspectos, é que ele vai introduzir a marca, porque a marca é um ponto de inflexão. É isso que é importante, meus amados, a gente entender. A gente já estudou isso, eu não vou aqui repetir, só você ler as aulas de Apocalipse, é só você rever as aulas de Apocalipse. Lembra que eu falei lembra que a gente viu na Bíblia que a marca é um tipo de inflexão? Quem recebe a marca não tem mais a possibilidade do arrependimento. Eu vou repetir. Quem recebe a marca da besta não tem mais a possibilidade do arrependimento. Por isso, meus amados, é muito importante a gente entender esta conexão entre Daniel, capítulo 11, Mateus, capítulo 24, a partir do verso 15, e Apocalipse, e aí Apocalipse é todo o capítulo, especialmente capítulo 13. Por quê? Porque, meus amados, a gente tem que entender isso, ok? Perceba, então, vamos lá, vamos recapitular. Daniel sai de revelações generalistas e agora ele vai para uma revelação mais detalhada. O capítulo 11 é uma revelação mais detalhada da ação do anticristo. Perceba que o capítulo 11, principalmente a partir do verso Daniel capítulo 11, principalmente, queridos, a partir do verso 3, ele não se preocupa mais em falar de impérios. Ele fica num único império e ele vai falar das ações desse império, das intrigas desse império, das brigas desse império, das guerras desse império, dos impérios que envolve ali, até culminar com o aparecimento de um personagem que vai ser capaz de convencer até o povo de Deus, o povo lá de Israel, de que ele merece adoração, de aceitar, fazer o povo de Israel, que na época tipificava o povo de Deus, de construir um altar a um deus grego e sacrificar uma porca lá dentro. Então, meus irmãos, da mesma forma o anticristo vai agir.
Por isso, meus amados, que nós temos que estar atentos, queridos, que nós temos que estar vigilantes. Por isso que é importante a gente entender isso, né? Se você ler, vamos lá, volta lá para Daniel agora. Daniel, capítulo 31. Vou reler capítulo 31 em diante. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Já expliquei isso. Com lisonjeias, ou seja, com lisonjeias, com lisonjas, né? Com dinheiro, oferecimento de poder, de cargos, de expressão, de notoriedade, né? Através de alianças, né? Com lisonjas, corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Ok? Então, ele vai corromper a religião, mas graças a Deus tem você aí sentado na comunidade evangélica Geração da Conquista, como tem muitos irmãos espalhados pela face da terra, que vai fazer exatamente isso. Ó. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Amém, querido? Então você, esse povo aí, esse povo que conhece o seu Deus, se você conhece a Deus, você não vai deixar se enganar pelo anticristo, como aqueles de lá não se deixaram enganar por Antíoco Epifânio. Vai resistir. Sempre vai haver um povo que vai resistir, e esse povo é o povo de Deus, e esse povo é você. Em nome de Jesus, eu quero profetizar: este povo é você. É você, sou eu e muitos outros irmãos espalhados pela face da terra. Verso 33. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Isso aí está de acordo com... Vamos lá. Isso aí está de acordo. Nada está em desacordo. Isso aí está de acordo com Apocalipse. Vai lá para o 13. A partir do verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E aí vamos voltar aqui. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Então, está de acordo, amém? Está de acordo, meu irmão. A Bíblia ela não se contradiz, né? Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se ajuntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão, para que sejam refinados, purificados e alvejados, até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. Mais uma vez a gente vê essa expressão, isso só acontecerá no tempo determinado, ou seja, né, esse tipo que já aconteceu, né, dentro da história isso já aconteceu, mas numa dimensão pequena, somente em relação a Israel. Mas isso, né, daquela forma, também acontecerá na dimensão, aí sim, de Apocalipse capítulo 3, que será a dimensão global, que será a dimensão total do reino do anticristo. Amém, queridos? São 11 horas. A intenção era terminar até o todo o capítulo 12, mas não vai dar. Se a gente for entrar para o capítulo 12, meu irmão, aí a gente vai sair daqui às 5 horas da tarde, né? Então, mais uma vez, é uma alegria estar com os irmãos. Coloquem suas dúvidas, querido, por favor.
Coloquem suas dúvidas lá no canal. Eu tenho aberto lá o canal e eu não tenho visto comentários das aulas. Os irmãos não colocam comentário lá, eu não posso saber. Inclusive, amados, cabe aqui uma ação, cabe inclusive para vocês que nos ouvem e veem aí ao vivo, e para você que nos ouve e vê, vai nos ouvir e vai nos ver através desse vídeo, através do canal do YouTube, coloque lá, querido, a sua dúvida e principalmente coloque lá os assuntos. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? No próximo domingo, talvez seja a última aula de Apocalipse. Talvez seja a última aula do livro de Daniel. Amém? E aí a gente vai já explorar outros assuntos. Se os irmãos não colocarem os assuntos, eu vou colocar o assunto aqui que eu acho pertinente estudar com a igreja. Por isso que eu estou abrindo, tá? Dentro daquela filosofia que a gente tem da comunidade evangélica Geração da Conquista, né? Que você é livre, né? E aí eu quero saber qual é o assunto que você quer que a gente aborde aqui. Então, coloque lá no comentário. Está aberto aí o pessoal da igreja colocar. E você também, que me assiste aqui no YouTube, coloque lá no comentário o assunto. Pastor, eu gostaria de estudar sobre isso, a minha dúvida sobre isso. Tem como o senhor fazer uma lição sobre este assunto para a gente abordar biblicamente? É Bíblia, tá, irmãos? Do jeitinho que a gente faz aqui, a gente lê muito mais a Bíblia do que comenta. Tá bom? Então, quero dar aí a paz do Senhor a todos vocês, com alegria, então, que me despeço aqui. Um abraço à comunidade. Amados, a comunidade, ela está, né? Então, eu estou convocando a comunidade a fazer aí um jejum, né? Toda quinta-feira, nós vamos jejuar por um despertamento espiritual e pelos enfermos de nossa igreja. Até dezembro, eu quero desafiar a igreja a fazer isso. Pastor, até dezembro. É meio do ano, meio ano jejuando, orando, né? O tripé da vida cristã, tá, irmãos? Leitura da Bíblia, oração e jejum. Já começamos na quinta-feira retrasada. Então, na quinta-feira retrasada, nós já começamos. Então, eu convoco a igreja aqui, né? Tem lá o aviso, está no grupo da igreja, também, se eu não me engano, está no grupo das mulheres também, se eu não me engano, no grupo das mulheres da igreja. Você que está me ouvindo aí no YouTube e quer participar desse jejum, né? Então, eu convoco você, separe ali quinta-feira, no dia de quinta-feira, nós vamos jejuar, nós vamos orar por esses temas, né? Pelo despertamento espiritual e pelos enfermos. Você que me ouve aí no canal do YouTube também, e se você tem alguém enfermo na família, se você gostaria de orar por um filho que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria que ele retornasse, né? Pelo despertamento espiritual, né? Então, peço que você coloque lá nos comentários para a gente fazer menção disso ao final das aulas, para a gente poder colocar até para a comunidade evangélica Geração da Conquista orar por você nesse jejum. Então, convoco toda a igreja. Daqui até o final do ano, começamos na quinta-feira retrasada, toda quinta nós fazemos um jejum por despertamento espiritual e pela cura e pela consolação e pelo acolhimento aí das pessoas enfermas. Comunidade Evangélica Geração da Conquista, um abraço, um domingo abençoado, que Deus os abençoe, que a palavra de Deus possa ter falado ao coração de vocês, como falou ao meu coração. E a você, do YouTube, um abraço. Não se esqueça, comente, compartilhe, se inscreva no canal, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e assim mais pessoas serem abençoadas. Que Deus os abençoe. Tchau!